Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o Simple Past, tá? Um conteúdo novo. O Simple Past no livro de vocês começa lá na página 9, porém não abram o livro ainda na página 9. Eu vou dar uma explicação para vocês de como funciona, do que é o Simple Past. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque dá um certo trabalho montar essas aulas gravadas com slide, então seria muito bom que vocês assistissem. Tá, então vamos lá, prestem atenção. Como vocês podem ver, eu tenho aí na tela o Simple Past. O Simple Past ele é um tempo verbal em inglês que ele é utilizado para indicar que uma ação aconteceu no passado e que essa ação terminou nesse passado, num tempo específico. Tá? É para isso que a gente vai utilizar o Simple Past. Por exemplo, em português é como se fosse assim, olha, Maria comeu o bolo ontem. Então reparem que a ação aconteceu ontem. Que ação foi essa? Ela comeu o bolo. Aconteceu ontem. Terminou no passado. É assim que funciona o Simple Past em inglês. Aí eu tenho uma definiçãozinha na tela que diz assim, olha, o Simple Past é utilizado para indicar quando uma ação aconteceu. É usual mencionar o período em que o fato ocorreu. Por exemplo, no caso da Maria que comeu o bolo ontem, a gente sabe que ela comeu o bolo ontem, ou seja, esse ontem é o tempo que aconteceu a ação e está sendo especificado na frase. Aí eu tenho aí na tela, prestem atenção, 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo diz assim, olha, Juvenal lived in Cruzeirinho up to last month. Prestem atenção, olhem só. Juvenal morou no Cruzeirinho até mês passado. Ele faz o Cruzeirinho dele. Olha só, Juvenal morou no Cruzeirinho até mês passado. Primeiro, reparem que em verde aí, em destaque em verdito, a gente tem o lived. Esse lived, ele é o verbo principal da frase. Tá? Todo o verbo principal no passado simples ele tem que estar flexionado no passado. A gente já vai ver isso daqui a pouco. E em vermelho aí na frase, esse last month é a expressão de tempo que indica o período em que essa ação aconteceu. Ou seja, ele morou até mês passado. Até semana passada ele já não morava mais, mas até mês passado ele estava morando lá no Cruzeirinho. Segunda frase aí, olha só. Gasparino bought a new car last year. Gasparino comprou um carro novo ano passado. Reparem que em verde eu tenho o bought. O bought ele é o passado simples do verbo comprar, que é o buy. E esse last year é ano passado, ou seja, ele comprou um carro, porém ano passado. Ele já comprou esse carro e comprou ano passado. Ele não comprou outro esse ano. E na terceira frase eu tenho aí, olha, Creide sold her smartphone in 2018. Creide vendeu o telefone dela em 2018. Tá? Reparem que ela vendeu, já aconteceu, a ação aconteceu em 2018. Esse sold é o passado simples do sell, que é o verbo vender em inglês. Beleza? Então vamos para o segundo slide. O segundo slide está aparecendo para vocês, eu tenho uma tabela com 2 colunas. Por quê? Porque existem verbos regulares e verbos irregulares em inglês. É muito simples entender o que é o verbo regular e o irregular. O regular, o nome já diz, é o verbo que segue a regra. Que regra é essa? A regra diz que no passado simples, todo verbo regular vai ser aquele que termina em ed. No passado, simples assim. Aí reparem na coluna dos verbos regulares, eu tenho aí o verbo no presente e no passado. O primeiro verbo que nós temos aí é o live. Live quer dizer morar, habitar. O passado do live, lived. O passado do live é lived e termina em ed. Então ele é um verbo regular. O segundo verbo aí dos regulares, eu tenho work. Work é o verbo trabalhar. O passado simples do work, worked, terminou em ed, é regular. Aí eu tenho study. Study, verbo estudar. O passado do study, studied, terminou em ed, regular. Watch. Watch é o verbo assistir. Terminou em ed no passado, watched, é regular também. Eu tenho plan. Plan é o verbo planejar. No passado, ele vira planned, com ed. Então ele é um verbo regular. O próximo verbo, cry, que é o verbo chorar, terminou em ed. No passado, cried, é regular. E por último eu tenho need, que é o verbo precisar. No passado é needed, terminou em ed, é regular também. Por outro lado, na segunda coluna, nós temos os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? São aqueles verbos que não seguem a regra, ou seja, não terminam em ed no passado. Simples assim, não terminou em ed no passado é irregular. Aí eu tenho aí, olha só, o live no passado vira left. Reparem que ele muda quase que totalmente, né? Quase outra palavra. Ó. Porque se ele fosse regular, seria lived. Né? Mas aí
Como é irregular, ele não terminou com ED, ele se modificou. Ele é irregular, left. O outro, see, o passado do see, que é o verbo ver, só não termina em ED, então é irregular. Drink, que é o verbo beber, o passado do drink, drunk, terminou em ED? Não, então é irregular. O próximo aí, sleep. Sleep quer dizer dormir. O passado do sleep é slept, não terminou em ED, então é irregular. O próximo aí é o take, que é o verbo tomar, levar, pegar. O passado do take é took, terminou em ED, não terminou em ED, então não é regular. Eu tenho do. Do quer dizer fazer. No presente, no passado é did. Terminou em ED? Não terminou, então é irregular. E por último, nós temos o verbo to be. O passado do to be é was e were. Was e were não termina em ED, então é um verbo irregular. Tá? Espero que tenham entendido aí o que é um verbo regular e um irregular no passado simples. Continuando aí, ó, terceiro slide. Como que eu vou saber, como que eu vou flexionar um verbo em inglês? Preste atenção. Os verbos terminados em E no presente, eu simplesmente vou acrescentar uma letra D quando eu quiser flexioná-lo no passado. Aí eu tenho dois exemplos aí na tela. Eu tenho o verbo morar, viver, que é o live. Reparem que, para eu flexioná-lo para o passado, é somente acrescentar a letra D. Por quê? Porque ele já terminou em E. Então é só acrescentar a letra D, como vocês podem ver aí. Aí ele vira lived. O outro verbo é o hate, que é o verbo odiar. Terminou em E também, eu acrescento somente a letra E, ele vira hated. Beleza? Muito simples. Então, verbos terminados em E, a gente acrescenta somente a letra D, quando formos aí flexioná-lo para o passado. Próximo slide. Os verbos terminados em consoante em inglês, no passado, eles vão receber, a maioria deles, vão receber ED. Olhem só, work terminou em consoante. Acrescento ED, virou worked. Need terminou em consoante. Acrescentei ED, needed. Watch terminou em consoante. Acrescentei ED, virou watched. Beleza? Então, a maioria dos verbos que terminarem em consoante em inglês, a gente vai acrescentar um ED. Próximo slide. Aí vocês me perguntam, mas por que a maioria a gente acrescenta ED? Por que tem as exceções? Como exceções? Os verbos terminados em consoante mais Y, o Y também é uma consoante, porém quando eles têm som de vogal, a gente considera uma vogal em inglês. Os verbos que terminam em consoante mais Y em inglês, a gente vai tirar a letra Y e vai acrescentar IED. Aí eu tenho aí um exemplo do study, prestem atenção no study. O study, verbo estudar, ele termina em DY. D é consoante, Y é Y, né? Tipo, seguindo a regra, consoante mais Y, tá? Então o D é consoante e tem um Y aí depois da letra D. Aí o que vai acontecer com esse tipo de verbo? A gente tira a letra Y, como tá aí no segundo, olha, study, a gente tira o Y e acrescenta o IED. Ele vira studied, no passado simples. Porém, prestem atenção nesse play que tem um asterisco. Eu tenho o play. O play terminou em Y, porém, no caso do play, antes do Y tem uma vogal. Já nesse caso, do play, não é necessário tirar o Y e acrescentar IED. A gente vai acrescentar somente o ED. Por quê? Porque antes do Y tem uma vogal. Porém, se tivesse uma consoante, como é o caso do study, aí sim, eu ia tirar o Y e iria acrescentar o IED. Próximo slide. Verbos terminados, prestem atenção, em uma sequência. Sequência de toma-toma de sons, de consoante mais vogal mais consoante, em que essa é a última sílaba tônica, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar ED. Difícil, né? Mas eu vou ler novamente, olha só. Verbos terminados em uma sequência de sons de consoante mais vogal mais consoante, em que essa última seja a sílaba tônica, a gente vai dobrar a última consoante dessa sílaba e vai acrescentar o ED. Aí eu tenho três verbos aí exemplificando. Eu tenho o verbo parar, que é o stop. Stop quer dizer parar. O stop, ele termina nessa sequência de sons vocálicos, de consoante, vogal, consoante. Stop. A gente escuta o T, o O e o P. Então a gente vai dobrar o último P e acrescentar ED. Ele vira stopped, stopped. O segundo verbo que nós temos aí é o plan. Plan é planejar. Reparem que, ó, plan, a gente escuta o L, o A e o N. Então eu vou dobrar a letra N e acrescentar ED. Ele no passado vira planned, planet.
E o último que eu tenho aí é o grab. Grab é o verbo agarrar, segurar. Reparem que o grab eu consigo escutar o som do R, A e do B, ou seja, consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar o último B e acrescentar ED. Ele vira grabbed. Grabbed. Beleza? Próximo slide. E aí eu tenho os verbos irregulares, tá? Eu tenho uma listinha aí para vocês, dos verbos novamente, porque a gente já tinha visto ali no começo, mas aqui estão novamente. Os verbos regulares, eles mudam, tá? Eles se modificam, a gente não vai acrescentar somente o ED, tá? Por exemplo, o live virou left, o buy virou bought, o see virou saw, o take virou took, o drive, que é dirigir, virou drove, o hear, que é ouvir, virou heard, e o be, que é o ser ou estar, virou was, were. Beleza, eles são irregulares. Reparem que eles não terminam em ED, por isso que são irregulares. Agora nós temos aí a forma negativa e interrogativa. A gente estava vendo as formas afirmativas, essa é a forma interrogativa negativa. Prestem atenção. No exemplo número 1, na frase número 1, eu tenho um exemplo de frase na afirmativa, que é aquela que a gente viu, olha só. Juvenal lived em Cruzeirinho up to last month. Juvenal morou, viveu no Cruzeirinho até mês passado. Reparem que essa frase está na afirmativa, o verbo principal está flexionado no passado simples. Está lived, está até de verde. A frase número 2, nós temos a mesma frase da número 1, porém na forma negativa. O que acontece na forma negativa? Para negarmos em inglês, no passado simples, a gente vai usar o didn't, beleza? Didn't. Aí o que acontece? Quando nós utilizarmos o didn't para negar em uma frase, a gente vai manter o verbo principal no presente, porém a gente vai traduzir a frase no passado, porque o que vai dar o sentido de passado para a frase é o didn't, beleza? Olhem a frase número 2, ela diz assim: Juvenal didn't live em Cruzeirinho. Juvenal não morou no Cruzeirinho. Então reparem que o didn't ele está negando a frase e o live, que é o verbo principal, ele está no presente. Porém, quando a gente for traduzir, a gente vai traduzir no passado, beleza? Porque quem está dando essa negatividade no passado é o didn't. A terceira frase já é uma pergunta das duas primeiras. Olha só. Did Juvenal live in Cruzeirinho? Did Juvenal live in Cruzeirinho? Juvenal morou no Cruzeirinho? Então, para fazer perguntas no passado, a gente vai usar o did no início da frase e o verbo principal a gente vai manter no presente, beleza? Sem acrescentar ed nem nada. Mas, quando a gente for traduzir essa frase, a gente vai traduzir no passado. Tá? Então, ó, did Juvenal live em Cruzeirinho quer dizer Juvenal morou no Cruzeirinho? Já na frase número 4, a gente tem aí uma exceção. Como assim exceção? Que é o verbo to be. A gente não vai usar didn't e nem did quando a gente estiver utilizando o verbo to be, quando a gente for fazer perguntas com ser ou estar no passado. A gente vai utilizar o próprio verbo to be. A frase número 1 eu tenho uma afirmação, uma afirmativa, olhem só. Juvenal was in Cruzeirinho up to last month, que quer dizer assim, Juvenal estava no Cruzeirinho até mês passado. Tá? O was é o verbo principal da frase, está em verde e está no passado. A frase número 5 já é a negativa da número 4, olhem só. Juvenal wasn't em Cruzeirinho. Juvenal não estava no Cruzeirinho. Então esse wasn't é que está negando a frase no passado, quando a gente for utilizar o verbo to be, wasn't. Tá? E na número 6 a gente tem aí, olha, was Juvenal em Cruzeirinho? Juvenal estava no Cruzeirinho? Então quando eu for fazer perguntas com o verbo ser ou estar no passado em inglês, a gente vai usar o próprio verbo to be, flexionado no passado. Nesse caso a gente vai utilizar o was, porque Juvenal é terceira pessoa do singular, tá? Ó, he was, she was, a gente usa o was. Se fosse segunda pessoa do singular, seria o were, que é you were, você. Tá, então a número 6, ó. Was Juvenal em Cruzeirinho? Juvenal estava no Cruzeirinho? Beleza? E abaixo aí nós temos um asterisco, assim, didn't é igual did mais not, ou seja, o didn't ele é a contração do did mais o not. E o wasn't é a contração do was mais o not. Beleza? Então esse é o basicão para entender o simple past em inglês. Prestem atenção, espero que vocês tenham entendido. Porém, se vocês tiverem dúvidas, voltem esse vídeo aí 10, 15 vezes ou me procurem caso vocês queiram. Agora, como tarefa para vocês, vocês irão fazer as páginas número 9, prestem atenção. Página 9 do livro, página 10 e página 11.
A número 9 eu não vou explicar porque ela está escrita em português. Então não é necessário que eu explique porque ela está em português aqui. Vocês não vão ter dificuldades para entender. Por que está em português? Tá? E terminando a página número 9, vocês farão a número 10. A número 10 toda, tá? Aí eu vou explicar a número 2. Essa practical activities. Tá? 2 ponto, practical activities. Aí eu tenho a número 1 aí na número 2, que diz assim. Leia as sentenças abaixo. Elas foram extraídas de 2 notícias sobre deslizamentos de terra que aconteceram no Rio de Janeiro. Então complete aí as lacunas com a forma correta dos verbos que estão na caixa. Eu tenho um retângulo, na verdade, que não é nenhuma caixa, e esse retângulo está cheio de verbos no presente. Porém, vocês vão utilizar esses verbos para preencher essas lacunas. Mas vocês irão flexionar esses verbos no passado simples, então prestem bastante atenção na hora de responder. Beleza? Terminando então a número 1 aí, vocês vão para a número 2, que diz assim: match each verb in the base form to the corresponding past form. O que quer dizer? Associe cada verbo à sua forma correspondente no passado. Eu tenho 2 colunas. A primeira coluna, elas estão aí ordenadas de A até a letra L. A outra coluna tem parênteses. Vocês irão pegar as letras, por exemplo, dos verbos no presente, de A até L, e colocarão essas respectivas letras nos respectivos verbos correspondentes aos verbos no presente. Beleza? Por exemplo, a letra A eu tenho o verbo to be. Qual o passado do verbo to be? O passado do verbo to be é o, deixa eu ver aqui, é o was, were. Então eu vou lá no was e were e vou colocar a letra A. Beleza? Terminando aí a página número 10, vocês vão fazer a página número 11, que ela pede o seguinte, olha só. Leia aí os trechos, as frases, né, os exemplos abaixo, as orientações abaixo aí das frases, e forme frases aí na forma afirmativa, porém no passado simples. Eu tenho de A a G, A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho fragmentos de frases, onde vocês irão ordenar essas frases e formarão uma frase no passado. Por exemplo, a letra A diz assim: The devastation in Rio, barra, be huge. Que quer dizer, a devastação no Rio, barra, estar grande, seria a tradução ao pé da letra, estar grande. Aí vocês irão reorganizar esses 2 trechos e irão formar uma frase no passado, que ficou da seguinte forma, olha. The devastation in Rio was huge. Tá? A devastação no Rio foi grande, foi imensa. E assim vocês farão na letra B, na letra C, D, E, F e G. Belezinha? Somente isso. Solamente isso, beleza? Porém, não solamente isso não, desculpa. Terminando então aí a número 3 da página 11, vocês vão fazer a página 12. Porém, a página 12 é necessário que se leia esse texto aqui, ó. O texto que está bem no finalzinho da página 10. Da página 11, desculpa. Tá? No finalzinho da página 11 tem um texto. Aí vocês irão ler esse texto para poder responder a página 12. A página 12 diz assim, olha. Em grupos, identifique as seguintes iniciativas que são de nível individual, nas quais podem ser promovidas aí, que podem ser em níveis individuais, as que podem ser promovidas pela mídia em geral e as que podem ser feitas pelos governantes. Aí o que acontece? Prestem atenção. Aqui abaixo, na verdade, leiam aquele texto no final, que eu me confundi. Na verdade, para responder a número 12, vocês irão ler isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, não aquele texto que eu falei, mas leiam aquele texto. Vocês irão ler isso aqui. Lendo esse texto, vocês irão dividi-los nessa tabela que tem 3 colunas. Cada coluna diz assim, ó, a primeira coluna diz assim, individuals, a segunda diz media e a terceira diz government. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas iniciativas aqui, aí irão pensar o seguinte, ó, por exemplo, a primeira iniciativa diz assim, be volunteers, ou seja, ser voluntário em uma organização específica para aprender como ter um melhor preparo quando houverem aí acidentes naturais, né? Tipo, acidentes naturais nesse sentido, por exemplo, uma chuva forte, uma enchente, digamos assim. Tá? Acidentes naturais são aqueles causados pela natureza. Aí vocês vão ver assim, esse conselho ele pode ser feito aí pelo indivíduo,
pela mídia ou ele tem que ser promovido pelo governo? Aí vocês irão dividir pelas tabelas, beleza? Então vocês irão ler cada pontinho desse e irão dividi-los entre indivíduo, mídia e governo. Tá? Só lembrando que, ó, incidente natural, preste atenção, incidente natural é todo aquele incidente que acontece, uma chuva forte, uma enchente, porém o desastre natural é quando a gente tem é quando a gente sofre financeiramente e socialmente com isso. Beleza? Por exemplo, choveu forte e minha casa destelhou. É um desastre natural. Eu moro na beira do morro desabou, destruiu meu barraco. É um desastre natural. Beleza? Tranquilo? Então vocês farão somente até a página 12. Amanhã nós teremos aula ao vivo, a partir das 8 horas. Eu espero vocês. Não faltem e façam os exercícios que nós iremos corrigi-lo amanhã. Beleza? Então é isso. Bom dia para vocês e até amanhã.